Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em um padrão definido que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é o seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. Essa assinatura é chamada personalidade. Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva, e com isso a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina, e todos nós caímos nela, mas a coisa vai muito mais fundo, não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar de certo modo escravo de seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim, como observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo o que você está fazendo é reagir a seu mundo externo, conhecido e imutável. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle de seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo, você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse loop repetitivo. Você é o criador do loop. A boa notícia é que, como foi você quem criou o loop, você pode optar por dar fim nele. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser. Porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é em essência nossa personalidade, é a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade, devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. grandeza, agarrar es independentemente do ambiente. É um sonho. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo de uma coisa. É possível pensar maior do que sua presente realidade, e os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso, homens e mulheres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison e Johanna Das. Cada um desses indivíduos tinha em sua mente o conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. A visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos, e, com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todas tinham um sonho, visão ou objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já estivesse acontecendo. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha a Índia sob governo colonial no início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso,
Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida de seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos de igualdade, liberdade e não violência com uma convicção inabalável. Ainda que Gandhi defendesse a liberdade para todos, a realidade da tirania e do controle britânico à época era muito diferente. As crenças convencionais daquele tempo contrastavam com suas esperanças e aspirações. Embora a experiência de liberdade não fosse uma realidade, quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas de adversidade o influenciassem a desistir de seu ideal. Por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo diferença. Mas raramente ele permitia que as condições do ambiente controlassem seu modo de ser. Ele acreditava em um futuro que ainda não conseguia ver ou experimentar com os sentidos, mas que estava tão vivo em sua mente que ele não conseguia viver de nenhum outro modo. Gandhi adotou uma nova vida futura enquanto fisicamente vivia na vida presente. Ele entendeu que o modo como pensava, agia e sentia alteraria as condições atuais de seu ambiente. E por fim a realidade começou a mudar como resultado de seus esforços. Quando nosso comportamento combina com nossas intenções, quando nossas ações são iguais aos nossos pensamentos, quando nossa mente e nosso corpo trabalham juntos, quando nossas palavras e ações estão alinhadas, existe um poder imenso por trás de cada indivíduo. Gigantes da história, porque seus sonhos eram irrealistas e sem sentido. Os maiores indivíduos da história estavam inabalavelmente comprometidos com um destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Para eles não importava que ainda não tivessem recebido alguma indicação sensorial ou prova física da mudança que queriam. Devem ter mentalizado diariamente a realidade que eles enfocavam. Suas mentes estavam à frente de seu ambiente atual, pois o ambiente em que se encontravam não mais controlava seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente de seu tempo. Outro elemento fundamental compartilhado por todos esses personagens célebres é que tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Lembre-se, deixamos o como para uma mente superior, e eles deviam saber disso. Pois bem, algumas pessoas da época podem tê-los chamados de irrealistas. De fato, eles eram completamente realistas, bem como seus sonhos. O evento que estavam adotando em pensamento, ação e emoção não era realista, pois a realidade ainda não havia ocorrido. Os ignorantes e os céticos também podem ter dito que suas visões não faziam sentido, e esses opositores estariam corretos. Uma visão da realidade futura era sem sentido, existia em uma realidade além dos sentidos. Tomando outro exemplo, Joana d'Arc foi considerada insensata, até mesmo insana. Suas ideias desafiavam as crenças da época e fizeram dela uma ameaça ao sistema político vigente. Mas, quando sua visão se manifestou, ela foi considerada profundamente virtuosa. Quando uma pessoa tem um sonho independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. No caso de Gandhi, ele não foi influenciado pelo que estava acontecendo em seu mundo exterior, ambiente, não se preocupou com o que sentia e o que aconteceria com ele, corpo, e não se importou com o quanto demoraria para concretizar o sonho de liberdade, tempo. Ele simplesmente sabia que, mais cedo ou mais tarde, todos esses elementos se curvariam às suas intenções. No caso de todos os gigantes da história, é possível que suas ideias se desenvolvessem no laboratório de suas mentes a tal ponto que, para seus cérebros, fosse como se a experiência já tivesse ocorrido. Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? Ensaio mental, como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. A neurociência comprovou que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente, em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão
reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo. Em Evolve Your Brain, discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas, exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. 6 varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Esse estudo demonstra 2 pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como, quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência.